Oi, eu sou Yuri Garfunkel e esse é nosso terceiro encontro para falar de histórias em quadrinhos a partir de moda de viola. Então no nosso último encontro a gente fez ali os desenhos do que são os rascunhos para a nossa história em quadrinhos, que vai ser finalizada nesse encontro. Então a gente pegou elementos narrativos e visuais daquela canção que a gente escolheu e dividiu eles ali em desenhos espalhados por algumas duplas de páginas. E nesse encontro a gente vai finalizar então essas páginas. Como eu já vinha falando, eu gosto de trabalhar os rascunhos primeiro numa folha A4, uma folha pequena, para ter uma visão mais ampla desses desenhos e enxergar eles mais como ícones, ou seja, prestar mais atenção na informação que está ali, e sem se ater muito a detalhes. E aí esse é o momento de pegar então páginas maiores. No caso, eu aconselho a gente sempre a usar as páginas A3, de formato A3, para trabalhar com quadrinhos, porque geralmente eles são impressos, no caso de quadrinhos impressos, claro, né? Em formatos relativos ao tamanho A4. E acontece que quando a gente desenha em A4, muitos detalhes de desenho que a gente gostaria de dar podem ficar um pouco grossos mesmo, literalmente falando. A gente não ter a finesse de trabalhar pequenos detalhes e desenhos pequenos mesmo. E quando a gente amplia o tamanho da folha, esses desenhos conseguem ficar muito mais detalhados e bem acabados, e isso depois, quando outra vez reduzido a um formato menor, vai guardar essa informação que é importante para o leitor. Então uma forma de ter um trabalho mais bem acabado é trabalhar grande. É possível também, eu já fiz, desenhar quadro a quadro em folhas separadas, ou seja, não ter as páginas inteiras desenhadas, mas ter os quadros desenhados e depois com isso fazer uma montagem. Foi um trabalho interessante, mas um pouco difícil também, e principalmente onde eu queria quadros de página inteira ou páginas com só 2 quadros, por exemplo, eu já precisava de um tamanho maior do que um A4 para fazer a arte desses quadros. E aí eu acabei tendo quadros de tamanhos diferentes, depois a montagem disso foi bastante trabalhosa. Enfim, eu também aconselho que vocês experimentem bastante, porque às vezes um processo que para mim não foi tão satisfatório, para um outro artista com outras técnicas e ideias pode ser ótimo. Então, mais uma vez, o que eu estou mostrando aqui é o processo que eu desenvolvi, e principalmente para esse tema de quadrinizar as modas de viola. Para quadrinizar essas canções caipiras, eu escolhi dentro de um repertório de possibilidades que eu já vinha trabalhando, principalmente a partir da caneta nanquim descartável, que é essa aqui, né, que tem tamanhos de várias pontas. Isso aqui foi a minha ferramenta de trabalho como desenhista pela maior parte do tempo que eu trabalho com isso. E são mais de 15 anos aí. E também as canetas hidrocor de ponta mais grossa, como essa aqui, né? Por muito tempo eu trabalhei desse formato mais clássico, e trabalhar com preto forte, o nanquim, e a partir disso fazer uma colorização digital. Isso é o que é feito até hoje nas grandes produtoras de quadrinhos, e justamente por isso, para essa finalização, eu queria algo diferente, porque a gente está tratando aqui de histórias que partem de uma cultura caipira antiga, tem muito mais a ver com a nossa tradição, com a nossa cultura popular mesmo. Então eu quis me afastar dessa estética muito industrial, que tem sido muito forte dentro da produção de quadrinho atual. Também na colorização digital, eu tenho trabalhado com aquarelas da marca Apiscor. A gente tem uma parceria muito interessante, eles também fazem giz de cera de abelha, que eu também uso e utilizei nesses quadrinhos. E isso me inspirou a tentar uma estética mais próxima do que seria, pelo menos, uma sugestão de uma cultura mais rural e mais antiga também. Por isso eu optei pela linha lápis e não pela caneta Fine Pen ou a nanquim descartável. E as cores não digitalizadas, ou seja, colorir manualmente. Com isso eu tenho muito menos controle, preciso dizer.
das cores que eu estou colocando, porque a aquarela, quando ela vem molhada no papel, até ela secar é um processo que a gente precisa esperar para daí ver a cor que aquilo ficou e daí conseguir colocar uma cor junto a ela, sobrepondo ou não. Enfim, é um trabalho mais lento e delicado. Por isso vocês podem ver que eu trabalho geralmente, escolho uma cor e planejo os locais da página onde ela vai ser colocada. E aí ponho essa cor em algumas páginas. Enquanto elas secam eu trabalho, né, enquanto uma página seca eu uso a mesma cor em outra página, e assim aqui com minhas 4 páginas, quando eu mudava de cor e voltava à primeira página que eu tinha trabalhado, ela já tinha secado. Então esse processo é interessante, trabalhar várias páginas simultaneamente quando você quer fazer ou colorir manualmente. Quando eu faço isso digitalmente, eu costumo escolher uma paleta de cor fixa e aí colorir uma página por vez. Aqui eu também tenho uma paleta de cores que vocês podem ver que está na caixa de tintas ali ao meu lado. São cores que eu preparei previamente. Tons que eu acho que combinam e que servem ali para trazer os tons que eu gostaria para essa história. Como essa paisagem do Rio Paraná é muito verde e eu tinha essa cena da garça, que geralmente é branca, né, contra o céu, eu quis deixar esse céu com cor para ter essa leitura da garça. Por isso eu escolhi o verde e o azul para serem as minhas cores fundamentais, a gente pode usar esse termo, dessa sequência de 4 páginas, com exceção da terceira página, onde, como eu estou indo para uma lembrança, um retorno ao passado, eu quis reforçar essa mudança de cena com a cor. Eu trouxe ali um pouco mais desse tom amarelado e de um tom marrom, seria um tom vinho, mas já perto do marrom. Então as cores que eu escolhi como as fundamentais, eu deixo elas mais puras, de forma que elas realmente tragam vida à nossa história. Já as outras cores que serão complementares, que no caso do verde que eu escolhi vai ser o vermelho e o rosa, que eu vou usar só no botão de rosa mesmo e para alguns pequenos detalhes. E no caso do azul é o laranja. Enfim, não cabe aqui a gente explicar muito como funciona aí a paleta de cores, o funcionamento das cores seria uma outra história, mas vocês podem ver com facilidade isso na internet. As cores básicas eu costumo deixar mais limpas, e as cores complementares eu deixo aproximo elas do marrom, do cinza, do preto, que vai ser a minha sombra, para que aí haja um contraste e eu chegue num balanço de cores, um equilíbrio, que é o que a gente precisa trazer para essas páginas para que elas sejam agradáveis, atraiam o leitor e que elas mantenham a clareza da leitura dos elementos visuais que eu estou colocando nas páginas. Então muitas vezes o nosso desenho parece tão claro, uma leitura tão legal, e quando a gente começa a colorir, essa página começa a perder um pouco os níveis de leitura. A gente não precisa se preocupar com isso nesse momento, porque faz parte do processo. Claro, os lugares onde eu já coloquei cor vão parecer muito mais vivos e fortes e desequilibrados em relação aos lugares que ainda estão só com o traço. Então esse processo com aquarela é um pouco lento e às vezes ele é desgastante mesmo, porque olhando para as páginas elas não ficam exatamente agradáveis. E aí a gente vai buscar esse equilíbrio ao longo do processo. Então por mais que a gente estabeleça uma paleta de cores, que a princípio vai trazer um equilíbrio para a gente, esse trabalho é muito empírico, de colocar as cores na página, e é uma busca de equilíbrio, e geralmente é difícil saber quando terminar. E na verdade, muitas vezes dá vontade da gente seguir, botando várias camadas de tinta, e é o caso, mas eu acho importante que a história em quadrinhos seja um processo relativamente rápido. Claro, ele é muito cuidadoso, ele demanda muito trabalho, por isso esse processo de finalização é um momento onde a gente que faz quadrinhos, ou pelo menos boa parte do processo sozinhos, é um momento onde eu acho que não vale a pena se desgastar muito. Claro, a gente precisa de uma finalização caprichada,
e um resultado gráfico interessante, mas eu procuro sempre fazer com que esse resultado, esse processo seja rápido. E apesar de um processo rápido, eu consiga assegurar um resultado final agradável, né? Ou pelo menos que esteja de acordo com o que eu gostaria, dentro dos meus parâmetros, dos meus padrões, do que eu consigo produzir, que a gente acaba conhecendo os nossos limites, as nossas vontades, né, durante o processo de trabalho. Então é importante a gente estar satisfeito com o nosso trabalho, pelo menos quando a gente está olhando essas páginas na nossa frente, a gente parar quando a gente está satisfeito, mas para isso a gente ter um processo de trabalho que garanta essa satisfação de alguma forma, mas que a gente não precise gastar mais horas do que o necessário para chegar nesse resultado. Isso é importante. E é uma coisa que a gente só consegue com o tempo e alguma experiência, mas é algo que justifica todo esse processo que eu trouxe para vocês. Esse processo de fazer muitos rascunhos, de estudar as formas, é principalmente para que na hora que a gente vai fazer nossas páginas finais, esses desenhos já sejam naturais para a gente e a gente já consiga tirar o melhor da nossa capacidade de desenho ali. Para que depois da finalização a cores e todo o processo que vem depois do desenho propriamente e até da finalização das páginas, que é onde vai ser a editoração, a gente consiga garantir a qualidade das páginas pelo nosso desenho principalmente, porque realmente a gente ter certeza de que a gente fez o melhor para contar aquela história em imagens. Eu digo isso porque muitas vezes o processo de editoração é complexo e é umas coisas que é um processo que às vezes a gente não é tão familiarizado como desenhista. Então muitas vezes o processo de colocar as letras, o balão, o processo de impressão, a numeração das páginas, tem muitas coisas que às vezes a gente não tem um controle tão preciso quanto o controle que a gente desenvolveu para o desenho, para a narrativa, e podem às vezes não satisfazer a gente. Então eu acho sempre importante a gente garantir a qualidade gráfica dos desenhos originais, porque muitas vezes é até aí que a gente consegue ter controle sobre a produção dos quadrinhos. Muitas vezes quando vai para um próximo passo, a gente tem menos ou nenhum controle do processo e aí precisa se contentar com o resultado impresso. O processo mais importante, quando a gente passa do rascunho para a página finalizada, é a gente analisar se a nossa narrativa está clara e está envolvente. E muitas vezes são coisas até opostas. No sentido, se a gente optar pela clareza realmente da narrativa, de que seja o mais bem entendido possível aquilo que a gente está tentando passar, uma linguagem iconográfica e um desenho mais simples pode ser muito útil. Agora, para a gente prender o leitor, trazer intensidade, emoção para a nossa história, muitas vezes a gente pode querer usar recursos que acabam confundindo um pouco, podem vir a confundir a leitura e a compreensão daquela história, ou seja, a parte racional daquela história, mas que vão despertar o emocional. É o que a gente chama de impacto nos quadrinhos. Se a leitura dos nossos quadros está clara, a gente consegue começar a utilizar recursos para tornar essa história mais intensa, ou emocional, ou interessante. Esses recursos, muitas vezes, são recursos de desenhista mesmo, ou seja, deixar um quadro bem realista, conseguir forçar um pouco a perspectiva do quadro, de forma que a gente dê uma sensação maior de distância, como aproximar muito, fazer colocar os personagens em posições forçadas ou posições bem expressivas. A gente pode também deixar as expressões faciais do personagem mais intensivas, às vezes escapar um pouco do que parece real, ir bem para o caricato, colocar todos os sinais que a gente conhece, os signos de quadrinhos, né, que vem em volta do personagem, que a princípio são sinais mesmo, como a interrogação na cabeça, as gotas que saem da cabeça quando o personagem está cansado, esse tipo de sinais que podem ser muito úteis para reforçar a nossa narrativa, mas às vezes eles são coisas excessivas no quadro, depende muito do que a gente pretende passar e do que a gente tem como concepção
de narrativa e de concepção visual mesmo. Como a gente quer apresentar para o mundo essa nossa história e também o nosso desenho, né, a nossa arte. Outros elementos que podem vir a aumentar a intensidade da nossa narrativa são a ruptura da quarta parede. A gente chama a quarta parede das bordas dos quadros, que eu já havia mencionado anteriormente. E muitas vezes isso eu adoro fazer, vocês vão ver que aparece muito aqui, é quando o desenho rompe essa barreira e invade um espaço anexo, né, a esse quadro. Isso, claro, dá uma sensação de movimento, de vida, dá uma sensação de liberdade para além do limite daqueles quadros, mas também, se for usado com muito exagero, o leitor acaba perdendo até a leitura, né, o fluxo de leitura dos quadros. Então são coisas para ser usadas com parcimônia e que muitas vezes merecem um segundo rascunho, onde você, tendo já essas páginas rascunhadas, onde você consegue estabelecer a leitura e está satisfeito com ela, com a sequência de quadros, é possível fazer ainda uma outra página tentando algum exagero na expressão dessa história, ou seja, é isso, personagens, poses exageradas, perspectivas diferentes, planos inclinados, que foi o que eu usei ali nos quadros inclinados da terceira página, eles causam eles chamam a atenção na página e isso estimula o leitor a querer continuar acompanhando aquela história e a se identificar com aquela história também. Uma outra questão que é importante ser colocada entre o rascunho e as páginas finais é a questão do texto. Então, no nosso caso aqui, como eu já tinha colocado, eu não vou entrar nesse assunto, porque eu não sou um expert, até porque a Viola Encarnada, que é minha principal obra em quadrinhos, ela não tem textos, então não é algo que eu tenho tão desenvolvido para passar para vocês como essa parte da narrativa e da finalização, certo? Mas o momento de se pensar e colocar o texto é nessa hora do rascunho. É você entender, ao rascunhar, o quanto de espaço você precisa para esse texto. E na verdade, nessa hora é importante você ter o seu texto final. Em muitos quadrinhos antigos, da época do jornal, por exemplo, o texto vinha em quadros separados. No meio de quadros, claro, existiam balões de fala e os pequenos balões quadrados de texto, de pensamento, mas tinham momentos onde o quadro inteiro era só o texto, de forma que a história pudesse correr mais rápido, sem precisar de tanta descrição visual, com desenhos, né? Isso é interessante para você acelerar a narrativa. E na verdade existe uma série de opções de combinação de imagens com texto para que o leitor possa se prender na história da melhor forma possível. Então, na verdade, é sempre interessante a gente pensar quais momentos da história são interessantes ser narrados em texto, e existem muitos momentos, na verdade, onde não tem muito a ser dito com imagens, dependendo da história, claro. E onde as imagens são uma forma muito melhor de contar alguma história, e onde a combinação desses dois pode gerar até formas inusitadas de se contar histórias. Esse é um limite nos quadrinhos que também é infinito. Existem várias formas de se compor com isso, vários estudos a respeito, é muito interessante a gente pensar. É importante, claro, dizer que o texto da canção que a gente escolheu, ele foi feito por um autor, um artista, um poeta, provavelmente, e ele tem os seus direitos autorais reservados, então é sempre delicado mexer com obras de terceiros. Eu acho, sim, muito válido a gente trabalhar com textos, tentar trazer como exercício esse texto para o nosso quadrinho e até mesmo tentar elaborar um outro texto a partir da canção que a gente escolheu. É um exercício muito interessante. Você partir de um texto original, elaborar a história em quadrinhos a partir desse texto e depois trocar esse texto por um texto próprio, de uma forma que você
possa achar mais interessante de recontar essa história. Eu vou pegar seu retratinho, vou guardar numa medalha, com seu vestidinho branco e o laço de cambraia. Vou guardar junto no peito, onde o coração trabalha. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desses nossos encontros, aproveitado as dicas que eu passei. Espero que tenham saído excelentes projetos de história em quadrinhos. Eu agradeço ao Centro Cultural Max Pfeffer de Cultura e Sustentabilidade, ao Instituto Jatobá e a Rosane Voz, que possibilitaram esses nossos encontros. Agradeço ao meu parceiro Mário de Almeida, que editou todos os vídeos. Um forte abraço e até a próxima.